E eu estava saindo de casa para vir pregar a palavra do Senhor. E a minha mãe falou assim: filho, está indo trabalhar? Eu falei: não, mãe, estou indo para a igreja. Por quê? Era porque eu tenho uma notícia triste para te dar. Teu primo acabou de falecer. E como pregar esperança diante de uma notícia triste? Como pregar algo, né, padrinho, que nos dê esperança diante de um fato de morte? Mas Deus sabe de todas as coisas, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Porque o tema dessa mensagem é: Cristo é a nossa esperança. Vira para o seu irmão e fala para ele: Cristo é a nossa esperança. Porque sem Cristo, amado, nós vamos padecer. Sem Cristo nós vamos morrer. Sem Cristo não há esperança. Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você dá glória a Deus por essa palavra? Feche seus olhos um minuto. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que é necessário para a nossa alma, para o nosso espírito. Renova, Senhor, em nós um espírito. Cria em nós um espírito inabalável. Traz para nós, através da Tua palavra, esperança, Pai, diante de tudo que estamos vivendo. Essa é a oração que eu te faço nessa noite, Pai. E eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Resumão de tudo isso, amado. Isaías, ele está dizendo que nós só temos força se for em Deus. Porque é Ele que dá força àquele que está cansado. É Ele que renova o nosso vigor, é que traz força para o abatido. E isso aqui já aponta para uma total dependência de Deus. Ou seja, nós somos totalmente dependentes de Deus. Por quê, André? Porque o homem, na sua natureza humana, ele por si só, em algum momento, ele vai se esgotar, seja fisicamente ou espiritualmente. Por quê? Porque não é com a força dos nossos braços, não é com o nosso vigor. Se nós prestarmos atenção, em algum momento, nós vamos fraquejar. Se nós trabalharmos demais, chegarmos em casa fadigado, cansado, se nós não descansarmos, nós vamos ficar como? Esgotados. Então, automaticamente aqui, nós já vamos aprender que tudo que vem de Deus para a nossa vida é para trazer refrigério. No momento de fadiga, é Ele que é o refrigério. No momento que você está triste, é Ele que é a sua alegria. Sabe, querido, e eu quero aqui nessa noite falar sobre dois tipos de esperança. A esperança humana e a esperança através da luz da palavra. Porque Isaías profetizou durante 40 anos. Profetizou durante, se eu não me engano, durante 5 reinados. O pastor hoje me enviou um versículo, eu falei:
Confirmação, pastor. Porque foi no reinado do rei Jotão, do rei Uzias, foi no reinado do rei Acais, do rei Ezequias, do rei Manassés. Então, não foi uma profecia, não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, foi 40 anos profetizando aquilo que Deus determinava sobre aquele povo de Jerusalém. 40 anos pregando a palavra de Deus e o povo de Deus se corrompendo, se perdendo, vivendo da mesma forma, da mesma maneira. E Deus levanta Isaías para profetizar durante esse período. Período esse babilônico. Período esse que o povo estava corrompido. Agora eu quero que você entenda o que é esperança humana. É algo que nós sentimos. É algo que nós desejamos. Eu tenho esperança de ter uma casa nova. Eu tenho esperança de um dia me casar, Marcos. Né? Eu tenho esperança de conquistar algo bom para mim. Isso é esperança humana. Mas eu quero que você entenda que o Salomão, abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Olha o que Salomão vai dizer. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não no teu próprio entendimento, ou em algumas versões, na sua força. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que Salomão está dizendo? Confia no Senhor, amado, porque da força do teu próprio braço, uma hora tu vai cansar, uma hora tu vai ficar fadigado, uma hora você vai perder a esperança. Mas no Senhor não. Confia no Senhor, porque é Ele que vai endireitar o teu caminho. É Ele que vai endireitar a minha e as suas veredas. É o Senhor, a nossa força, a nossa alegria, a nossa esperança, ela vem do Senhor. Não vem de nós mesmos. Como pode num momento de luto eu estar alegre, esperançoso, humanamente falando, estou destruído, mas eu creio em Deus, eu creio que Ele se converteu. Nós estávamos falando isso lá em cima. Eu creio que de verdade Ele entregou a vida a Jesus. Então há uma esperança de quê? De um dia Ele viver uma vida eterna. Há uma esperança para mim e para você, quando a nossa confiança está em Deus. E o que é esperança? À luz da palavra, André, é a expectativa, é um anseio, é uma total confiança que as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. Isso é esperança à luz da palavra, a qual Davi vai falar no Salmos 33, 20. Se você quiser, anota aí, querido. Nossa esperança está no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio e escudo. A nossa esperança tem que estar em Cristo, porque Ele é escudo, fortaleza, socorro presente na hora da nossa angústia, na hora do nosso desespero, na hora que nós estamos fragilizados. E Ele continua dizendo: o nosso coração se alegra nele, pois nele temos confiado, no seu santo nome. O Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Confissão de Davi: Senhor, a minha esperança continua em ti. A minha esperança sempre foi o Senhor. Por isso que o próprio Deus vai dizer em Jeremias 29, 11: sou eu que bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para te dar um fim que você espera, que você deseja, que você anela,
porque você busca, mas os pensamentos são do Senhor. O Senhor é quem sabe o que é melhor para mim e para você, porque se depender de mim e de você, muitas das vezes o nosso pensamento vai nos levar a ferir a santidade de Deus, a ferir o coração de Deus, a fazer aquilo que não agrada a Deus. É o que o povo estava fazendo, é o que muito crente hoje, que se diz ser cristão, está fazendo, vivendo uma religiosidade. Vem aos cultos por uma obrigação. Vem aos cultos porque se sente bem. Não, eu vou ao culto porque eu vou lá para buscar a minha cura, o meu casamento. Eu vou lá porque lá Deus pode abrir uma porta de emprego para mim. Mas esquece que isso aqui é um lugar de adoração. Você veio aqui não para buscar bênção, mas para cultuar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o objetivo do nosso coração. Aí o Senhor gera esperança no seu coração, quando você busca Ele de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando tu me buscares de todo o coração. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 125. Eu sei que você conhece de cor, mano. Quem gosta de Bíblia, o Carlos já está até rindo lá atrás. É o cara, irmão. Para não ficar nas minhas palavras, Carlos, para não ficar nas minhas palavras. Olha o que o salmista vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória a Deus bem forte, cara. Porque se você confia no Senhor, nada, nem ninguém, nem nenhuma situação vai te balançar. Você não vai ser abalado, porque a sua confiança, a sua esperança está no Senhor. E os que confiam nele são como os montes de Sião. Amado, eu não sei você, não sei o que tu tem passado, não sei o que tu tem vivido, mas teve pessoas que de 2020 e 2021 perderam tudo. Perderam casa, perderam filho, perderam trabalho, perderam tudo. Como hoje eu perdi um primo. Faz parte da vida. A questão é o que você vai fazer depois da perca. Qual é a sua atitude? Porque o ano de 2020 foi um ano para nós riscarmos da nossa vida, cancelarmos da nossa vida. Perdemos pessoas amadas, perdemos irmãos em Cristo que congregavam aqui, mas se desviaram, porque não estavam firmes na rocha. Não estavam, como o texto diz, confiando de verdade no Senhor. Não estavam, se deixaram abalar. O ano de 2022 já está aí terminando. E não mudou muita coisa. A pandemia está aí, as guerras estão aí, não mudou nada. As igrejas continuam vazias, as pessoas continuam se desviando, sabe? Porque essa é a realidade do Evangelho hoje. Estão pregando um Evangelho que não é Cristo, que não é cruz. Um Evangelho do vem para cá, que você vai ser top, que você vai conquistar casa, que você vai se casar, que você vai ser curado, que você vai ser liberto. Deus pode fazer tudo isso? Pode, amar. Mas a sua esperança está em quem? Quem tem sido a nossa esperança? Levanta sua mão aí. Eu quero profetizar que Jesus Cristo, Ele está trazendo esperança ao seu coração. Independente da tua realidade,
independente do que tu está fazendo, do que tu está passando, Jesus Cristo é a esperança para minha, para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. É Jesus Cristo, é que é a nossa esperança. Só que tem algo que me chama muita atenção aqui, amado. 2020, 2021, 2022 todo, pastor, nós fomos ministrados sobre palavras proféticas, palavras de cura, Marco, palavras de libertação, palavras de que Deus ia fazer algo novo. E isso não pode ser mudado. Foi pregado, amado, foi para o momento, foi para a circunstância. Só que nós não tomamos posse de verdade. Nós viemos ao culto, recebemos aquela palavra, e quando saímos da porta para fora, deixamos a palavra aqui, não carregamos ela no coração. E aí nada muda. Aí quando os ventos vêm, a gente não está firme, a gente se desvia, a gente peca no falar, no pensar, no agir, sabe? E isso é muito triste. E aí nós não tomamos posse daquilo que foi ministrado no nosso coração. Como ter esperança? Como permanecer em Cristo, se não tomamos posse da palavra de Deus? Se não estamos vivendo aquilo que foi ministrado, aquilo que foi pregado, 2020, 2021, 3 anos aí, ó, pandemia, sabe? Acontecendo tudo de ruim, amado. A palavra está se cumprindo, o esfriamento, o homossexualismo, sabe? Homem com homem, mulher com mulher. A gente está vivendo isso aí na atualidade já, amado. Se você olhar para alguém de cara feia na rua, 2 mulheres de mão dada, é arriscado você até ser preso. Enquanto um casal hétero se beijar na rua, sabe? É algo absurdo. Ontem eu fui numa confraternização com os irmãos do grupo de oração que a gente tem. Amado, eu nunca vi tanta mulher e tanto homem sentado na mesa, num shopping, no meio de uma multidão, e tudo normal, amado. E a gente é obrigado a conviver com aquilo, com um sorriso no rosto, amado. A verdade hoje é essa. Como ter esperança diante de um mundo desse que nós estamos vivendo? Porque a Bíblia diz que o mundo, o sistema mundano já é do maligno. E aí talvez você está aqui hoje e já não acredita mais nas promessas de Deus. Por tudo que você está vivendo, por tudo que você está passando, por tudo que você tem visto. Porque as nossas vistas nos engana muito, amado. Porque a gente vê e leva para o coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se a gente não tiver Cristo no coração, a gente se deixa levar pela circunstância da vida. Mas eu quero trazer a sua memória, querido. Deus não muda, nunca mudou e nunca vai mudar. O meu e o seu Deus, ele é imutável. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo de hoje, de ontem e de eternidade em eternidade. Não perca a sua esperança, querido. Jesus Cristo não mudou. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nele haja esperança. Porque só nele vamos ter a esperança de quê, André? De ter uma vida eterna com o Pai. Então a palavra dessa noite é esperança. E aí, mais uma vez, o salmista vai declarar no capítulo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor a todo momento. A nossa vida tem que ser direcionada pelo Espírito de Deus a todo momento. A nossa família tem que estar pautada em Cristo Jesus a todo momento, para que continue tendo esperança. Sabe por que não temos
como mudar o passado? Sabe por quê? Não temos como mudar o passado, mas temos como transformar o futuro. E eu anotei aqui, por quê? Temos como mudar o futuro. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo do passado, esquecendo das coisas que passou, eu prossigo para o alvo, eu olho para frente, eu olho para Cristo, aquilo que me traz esperança. A nossa visão tem que estar em Cristo, a nossa visão tem que estar no nosso Senhor. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, amado, tem prêmio para você. Que prêmio é esse, André? Uma casa celestial. Deus já foi preparar morada, amado, para mim e para você. E Ele deixou isso bem claro na palavra dele. Olha, eu estou indo preparar, mas eu vou voltar para buscar vocês. Mas vocês precisam permanecer, ter esperança, porque ainda há esperança, Marco. Vira para o seu irmão e fala para ele, ainda há esperança. Não, para ensaio foi bom, amado. Eu vou falar igual alguns pregadores aí, para ensaio foi bom. Mas fala com vontade, sabe? É teu irmão que está aí. De repente vai ser teu vizinho no céu. Átila, ainda há esperança, Átila. Para minha casa, para tua casa, para tua família. Ainda há esperança, irmão. Jesus Cristo está vivo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele permanece vivo dentro de mim e de você, amado. Então há esperança. Amado, eu e você continuamos o mesmo, de 2020, de 2021, somos o mesmo de 2022, mas em 2023, há uma possibilidade de nós fazermos tudo novo, de nós transformarmos, irmã Sara, tudo de novo, de nós evoluirmos de novo, de progredirmos de novo em Cristo. Tivemos anos difíceis, e isso aqui, amado, ninguém vai apagar. O que aconteceu, aconteceu. Quem perdeu, perdeu. Mas há esperança para mim e para a sua vida. E eu vou me alongar por causa do tempo, querido. Abra sua Bíblia comigo. Apóstolo Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Paulo está dizendo, todas as coisas, boas, ruins, todas as coisas, não é algumas, não são outras, são todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Toda dor, toda luta, tudo que acontece na minha e na sua vida, há um propósito. Por isso a palavra de Deus vai dizer que os que confiam no Senhor renovam as suas asas, sobem como asas de águia, voam, não se cansam, porque tudo que acontece na minha e na sua vida coopera para o bem. A minha pergunta é a mesma de sempre. A questão é, nós estamos amando a Deus da forma que deveríamos amar? Nós estamos nos entregando a Deus da forma que deveríamos nos entregar?
Porque 2023, amado, pode ser o melhor ano da tua vida. Pode acontecer coisas extraordinárias. Mas depende de mim e de você. Depende da sua postura, do seu jeito de viver, da tua atitude, de como você tem se comportado. Porque a esperança é Cristo. Agora, o que tu tem feito com essa esperança? Como você tem alimentado essa esperança dentro do seu coração? Porque esse povo, amado, esse povo já estava cansado, fadigado. Esse povo já estava assolado, amado. O profeta, acho que já não tinha mais ânimo nem para pregar, amado. 40 anos falando do amor de Deus, pregando aquilo que Deus entregava para o povo. E o povo, a mesma coisa. Não é diferente nos dias de hoje não, amado. Pregação, 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 grupo familiar, escola bíblica dominical. Está aqui o Carlos que não me deixa mentir. Está aqui o professor que não me deixa mentir. Sabe, as pessoas não estão vindo se alimentar de Deus. Não estão vindo buscar a presença de Deus, pastor. Já estão vivendo a apostasia. E como uma pessoa vazia de Deus vai ter esperança de um futuro melhor? E eu estou falando um futuro humano, de ter uma família bem estruturada, de ter os seus filhos amorosos dentro de casa. Não estou nem falando da esperança à luz da palavra. Estou falando como nós vamos ter esperança de conseguir um emprego melhor se nós não temos Deus no coração, se nós não temos aquele que deu a vida por mim e por você. É isso que o povo não estava entendendo. Sabe, querido? Mas Jesus é a esperança para mim e para a tua vida. E se você crê nisso, fica tranquilo, amado. Descansa. Porque no tempo certo, na hora certa, a promessa vai se cumprir. O propósito, Carlos, vai se cumprir. Mas não é no meu tempo, não é no teu tempo. O que nós temos que fazer, André? Permanecer firme. Lutar. Se empenhar, dar o nosso melhor, porque é Ele que pagou um preço pela mim e pela sua vida. Nós não podemos deixar de acreditar, nós não podemos deixar de sonhar, amado. Os meus sonhos e os seus sonhos são importantes para Deus. Ele que dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Jesus está aqui nessa noite, amado, para renovar as suas forças em Cristo Jesus. De repente, o seu ano não foi muito bom. Os anos anteriores não foi muito bom. Não foi o suficiente dentro daquilo que tu esperava. E dentro de tudo isso, seus sonhos foram entulhados, foram mortos. A tua faculdade que tu tanto esperava, tu não conseguiu. O desejo de se casar, o desejo de ser pai, de ser mãe, de repente, não vingou. Sabe? Mas Deus está trazendo essa esperança de volta no seu coração. Deus está trazendo a esperança para a nossa vida. Que todos os nossos sonhos, que em 2022 não se realizaram, em 2023 você possa tomar posse disso. Porque Jesus Cristo é o mesmo e Ele é a nossa esperança.
Eu não sei se vai se concretizar todos os seus sonhos, amado, mas de uma coisa eu tenho certeza: todos eles estão guardados em Cristo. Todos os seus sonhos estão guardados em Cristo. E na hora certa e no momento certo, vai acontecer. Que Jesus possa trazer esperança para a minha vida, para a sua vida. Sabe? Que Deus possa trazer algo novo sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, que muitos não estão na presença e machucam o nosso coração. Mas a nossa esperança tem que estar em Cristo, que eles vão voltar. Mas para isso, nós precisamos crer, não da boca para fora, mas no coração. Tomar posse de que Ele é o Senhor, de que Ele não perdeu o controle, de que tudo está no controle dEle. E eu quero finalizar, mano, porque eu uma vez ouvi um preletor ministrando uma palavra, e ele falou algo interessante, e me chamou a atenção para essa pregação, porque ele fala assim, Átila: o lugar de maiores sonhos enterrados é o cemitério. Pais que queriam ser pais e não alcançaram. Médicos que queriam ser médicos, Carlos, mas não conseguiram exercer a função. Sabe? O cemitério é o lugar de maiores sonhos enterrados, amado. E a nossa vida, muitas das vezes, está assim, como um cemitério. Estamos vivos, mas mortos. Não acreditamos mais que Deus pode fazer, que Deus pode realizar, que Deus pode trazer a esperança àquilo que não tem mais esperança. Porque é a palavra dele. Ele pode trazer a esperança. É Ele que dá vida ao morto. É Ele que ressuscita os sonhos. Não é eu, não é o pastor, não é o diácono Marcos. É o Senhor, é Jesus. É Ele que dá força ao cansado. É Ele que dá força o que já não tem mais vigor. É Ele, amado. Coloque seus olhos aí. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E aqui eu vou começar a finalizar, amado, porque falta 4 minutos. Olha o que Paulo vai dizer: Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é o cabeça do corpo, que somos nós, a igreja. Que Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi da vontade do Pai que ele fosse esmagado, moído, crucificado. Foi da vontade do Pai que ele no Getsêmani orasse e o Pai não respondesse nada. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade. Foi da vontade do Pai que Jesus padecesse por amor a mim e a você. Mas onde você quer chegar, André? No versículo 27. Porque ele vai dizer: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Que riqueza é essa? Que glória é essa? Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo na minha e na sua vida. Essa é a esperança de que nós temos, que Ele morreu por amor a mim e a você. Cristo em vós é a esperança da glória. É Ele que está aqui nessa noite, trazendo esperança para nós continuarmos a nossa peregrinação nessa terra. Porque Ele já foi fazer morada. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite.
Romanos 10:10 fala, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Sabe, amado, as coisas que Deus tem preparado para mim e para você, é bíblico. Olhos de nenhum ainda viram, ouvido nenhum ainda ouviu, mente nenhuma ainda penetrou o que Deus tem preparado para mim e para você. Que nessa noite você possa tomar posse dessa palavra. Não é o homem, não é a denominação, não são os pastores, não são seus amigos, não é a sua família, não é a sua esposa. É Cristo dentro do teu coração que vai gerar esperança para você permanecer firme. Olha quantas pessoas tem lá em cima. E eu vou finalizar aqui, amado. E eu quero que você preste bem atenção nesse versículo, porque Apocalipse capítulo 1, versículo 18 vai dizer assim: eu sou o que vive, eu estive morto, mas agora vivo por toda a eternidade, e eu que possuo a chave do inferno. Ele esteve morto, amado, mas hoje ele vive e é por toda a eternidade, pastor. Aleluia. E é isso que ele quer para mim e para você, uma vida eterna com ele. Aleluia. Pastor Gerson. Glória a Deus.